Praise be Jesus Christ. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Praise be Jesus Christ now and forever. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amen. I came to you a year ago, Eu estive aqui o ano passado and now I've come back. e agora estou de volta. I came the first time because of Jesus, Eu vim a primeira vez por causa de Jesus and I come now because of Jesus. e eu vim agora também por causa de Jesus. Amen. No, I come from the north, you are in the south. Eu vim lá do norte, vocês são aqui do sul. I speak English, you speak Portuguese. Eu falo inglês, vocês falam português. But we all have Jesus. Mas todos nós temos Jesus. So we are all one family, Então somos da mesma família, one people, um povo só, with one heart, com um só coração, with one spirit, com um só espírito and with one desire to serve and to worship Jesus Christ. e com um desejo apenas de louvar e adorar a Jesus Cristo. It has been my passion to speak about Jesus for many years. A minha paixão tem sido falar sobre Jesus por muitos anos. I was ordained a priest in 1970. Eu fui ordenado sacerdote em 1970. And in 1972, I was baptized in the Holy Spirit. Em 1972 eu fui batizado no Espírito Santo. And when I was baptized in the Holy Spirit, I came to know Jesus in a new way. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu conheci Jesus de uma maneira nova. I had studied in the seminary, I had a degree in theology. Já tinha estudado no seminário, tinha sido graduado em teologia. At that time, I had been religious for 12 years. Já estava numa congregação religiosa por 12 anos. But I look back and I said, I don't think I knew Jesus. Mas olhando para trás, eu pensei, nossa, parece que eu não conhecia Jesus. I knew Jesus, Sabia que ele existia, but I didn't know Jesus. mas não o conhecia de perto. And if you don't know Jesus, you don't know God. E se você não conhece Jesus, você não conhece a Deus. Because Jesus is the revelation of the Father. Porque Jesus é a revelação do Pai. No one knows the Father except the Son, Ninguém conhece melhor o Pai do que o Filho. and anyone to whom the Son chooses to reveal him. E a quem o Pai escolheu que o revelasse. If you see Jesus, Se you você- see God. Se você vê Jesus, você vê a Deus. If you hear Jesus, you hear God. Se você ouve a Jesus, você ouve a Deus. So Jesus doesn't just speak about the truth, Portanto, Jesus não fala somente a verdade, he is the truth. mas ele é a verdade. He doesn't talk about life, Ele não simplesmente fala da vida, he is life. ele é a vida. Jesus Christ is Lord and God, Jesus Cristo é Senhor e Deus. and he brings to us the love of the Father. E ele traz a nós o amor do Pai. Through Jesus we have the mercy of God. Através de Jesus temos a misericórdia de Deus. Through Jesus we have the forgiveness of God. Através de Jesus temos o perdão de Deus. So only in Jesus is there hope. Portanto, somente em Jesus há esperança. There are many people who do not know God. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Even though I think everyone believes in God, Mesmo que a gente veja que muitas pessoas creem em Deus, there are some like atheists who will say they do not believe in God. existem os ateístas, por exemplo, os ateus que dizem que não creem em Deus. And I don't believe them. Eu não creio neles. I think all the atheists believe in God. Eu penso que também os ateístas sabem da existência de And Deus. how do I know that? E por que eu digo isso? Because when I meet an atheist, Porque quando eu me encontro com um ateu, many times I am flying on an airplane, they will see that I am a priest. muitas vezes quando eu estou no avião voando, e as pessoas percebem que eu sou um padre, And they will see immediately that I'm a priest, so they will say, Father, I am an atheist, I don't believe in God. muitas vezes as pessoas se chegam a mim e dizem, padre, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. And I know one thing for certain. E uma coisa eu tenho certeza, For the entire voyage, na viagem toda, we will talk about God. acabamos falando somente de Deus. All atheists like to talk about God. Todos os ateus gostam de falar de Deus. They talk about God, they argue about God, they Eles think falam de about Deus, God. eles discutem a respeito de Deus, eles pensam em Deus. And I always tell them, and also they believe in God. E eu costumo dizer, eu acho que eles também acreditam em Deus. It would be like me saying,
I don't believe in you, so you don't exist. É como se eu dissesse para você, eu não acredito em você, portanto você não existe. You don't believe in God, so he's not supposed to exist. Então, se eles não acreditam em Deus, não quer dizer que Deus não existe. Well, I'm sorry, but you exist and God exists. Mas você existe e Deus existe. It doesn't matter what you think. Não importa se você crê ou não. Now, it doesn't appear to me to be the most important thing to talk about whether God exists. Portanto, não é importante para mim falar ou argumentar sobre a existência de Deus. Because yes, God exists, and even atheists know that. Porque Deus existe e até mesmo os ateus sabem disso. The question is, who is this God? A questão é, quem é esse Deus? What is he like? Como que ele é? And there is a line in John's Gospel, chapter 1. E existe um versículo no capítulo 1 do Evangelho de São João, And it says, nobody knows God. onde diz, ninguém conhece a Deus. You don't know God. Você não conhece a Deus. And I'm watching on television, E quando eu assisto a televisão, and there are people right now in the Middle East, e pessoas neste momento no Oriente Médio and they are killing, estão matando, and they are beheading people, estão decapitando pessoas, and they are massacring people, estão massacrando pessoas, thinking that they are serving God. achando que estão com isso servindo a Deus. What kind of God is pleased with that? Que tipo de Deus se alegra com isso? If that is your God who wants you to kill children Se o seu Deus quer que você mate crianças and to behead people, e decapite as pessoas, you don't know God. você não conhece a Deus. You don't know who God is. Você não sabe quem é Deus. You don't know what God is like. Você não sabe como Deus é. And nobody knows God E ninguém conhece a Deus, except exceto the one who is closest to his heart has made him known. aquele que está próximo do seu coração e a quem ele se faz conhecer. And who is closest to the heart of God is E Jesus. quem está mais perto do coração de Deus é Jesus. So it's the scripture is nobody knows God Então a Escritura diz, ninguém conhece a Deus, except the one who is closest to his heart, exceto aquele que está próximo do seu coração and he has made him known. e a quem ele se deu a conhecer. And this is Jesus. E esse é Jesus. If you don't know Jesus, you don't know God. Se você não conhece Jesus, você não conhece a Deus. And we go to God, we go to Jesus, E para ir a Deus, nós vamos a Jesus. we listen to Jesus, Ouvimos a Jesus. we learn from Jesus, Aprendemos de Jesus. because in him is life, Porque nele há vida, is truth, a verdade, is wisdom, a sabedoria and is our way to live. e a nossa maneira de viver. Jesus teaches us the truth about living and about life. Jesus nos ensina a verdade a respeito da maneira de viver e a respeito da vida. That is why you all need Jesus. Por isso que todos nós precisamos de Jesus. We must know Jesus. Precisamos conhecer We Jesus. must have the Spirit of Jesus. Temos que ter o Espírito de Jesus. Lift up Jesus and proclaim Jesus. Elevá-lo e proclamá-lo. That is what makes us Christians. É isso que nos torna cristãos. And so we go to Jesus, and I want to say two basic things about Jesus. Então, quando a gente fala de Jesus, eu gosto de dizer duas coisas básicas. One is that he is God, Primeiro é que ele é Deus, true God, um Deus verdadeiro, and he is a man, e ele também é um homem a homem de verdade. And these are the both parts of the truth about Jesus we need to proclaim. E essas duas verdades a respeito de Jesus é que nós precisamos proclamar. And I will proclaim to you what you have already been proclaiming before I got here, that E eu vou Jesus proclamar Christ is Lord. a vocês aquilo que vocês já têm experimentado nesta manhã, de que Jesus Cristo é o Senhor. And we worship him, E nós o adoramos, we adore him, nós o louvamos, we glorify him, nós o glorificamos, because in him dwells the fullness of divinity in bodily form. porque habita nele a plenitude da divindade em forma humana. He is truly God, Ele é o Deus verdadeiro, raised up on high, levantado nos céus, above every power, principality, and dominion, sob todo poder, principado e dominação. and all authority in heaven and on earth has been given to him. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. He alone is the Holy One. Somente ele é o Santo. He alone is the Most High. Somente ele é o Altíssimo. He alone is God. Somente ele é o Deus. So we do not look to other
gods, prophets, people. Portanto, não procuramos por outros deuses, outros profetas. To find God, we find God in Jesus. Nós encontramos Deus em Jesus. And we find the truth about God in Jesus. E nós encontramos a verdade a respeito de Deus em Jesus. So never lose your truth, faith in Jesus Christ as God. Portanto, nunca perca sua fé verdadeira em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. And remember the scripture. E lembre-se dessa escritura. I am the Lord your God. Eu sou o Senhor teu Deus. You will have no other gods before me. Não há nenhum outro Deus acima de mim. So that is the first truth about Jesus. Então esta é a primeira verdade a respeito de Jesus. Worship him. Adoremos, Adore him. louvemos, Learn from him. aprendamos, Find life in him. encontremos vida nele. Now, the second truth about Jesus Agora, a segunda verdade a respeito de Jesus is that he did not cling to his equality with God, é que ele não se agarrou à sua pertença a Deus, but he came as all men are. mas veio como um homem, He became human. tornou-se humano, He became weak. tornou-se frágil, He became a member of the human race. tornou-se um membro da raça humana, He suffered. sofreu, He died. morreu. So Jesus became one of us. Então Jesus se tornou um de nós. So when Jesus teaches us, Portanto, quando Jesus nos ensina, he is not speaking from on high in heaven. ele não está falando lá do céu. He is speaking to us Ele está falando conosco from his heart to your heart. do coração dele para o nosso coração. Now look at Jesus. Então, olhe para Jesus. He is God, but when he came to earth, he came as a simple human person. Ele é Deus, mas quando veio à Terra, veio como uma pessoa humana simples. Even though he was divine, Mesmo sendo divino, he did not come among us as a king in royal splendor. ele não veio até nós como um rei no esplendor do reinado. He came in poverty. Ele veio na pobreza, He came small. ele veio pequeno, He came humble. ele veio humilde, And he looked out at all of the suffering of the world. ele observou todo o sofrimento do mundo. And he took it into his own heart. E ele tomou todo esse sofrimento no seu coração. So Jesus is, in the scriptures, the man of suffering, Portanto, nas Escrituras, Jesus é o homem sofredor, a man who is familiar with sorrow, um homem que está familiarizado com a dor, a man who knows the pain of the human heart. que conhece a dor do coração humano. He became human, Ele se tornou humano and he became a brother to all people. e tornou-se um irmão de todos nós. Now, this is something from my seminary days. Isso é algo que lá no meu tempo de seminário, They were saying back then eles diziam naquela época that Jesus is the white man God. de que Jesus é o homem Deus. He was the European God, É como se fosse um Deus europeu, de pele branca, but he doesn't belong to the whole world. mas que não pertencia ao mundo inteiro. And every area, region would have their own gods and religions. Então todas as regiões teriam os seus próprios deuses. But that's not true. Mas isso não é verdade. No. How is it that Jesus belongs to Brazil and to the United States at the same time? Como é que pode Jesus pertencer aos Estados Unidos e ao Brasil ao mesmo tempo? How is it that Jesus belongs to Africa and to Asia? Como é que Jesus pertence à África e pertence à Ásia? How is it that all people can look to Jesus and say, "There's my brother. Como é que todos os povos podem olhar para Jesus e identificá-lo como seu irmão? There's my Lord. Aí está o meu irmão, ali está meu Senhor. There's my God." Aí está o meu Deus. And it's this. É assim. There is one thing that unites the whole human race. Existe algo que une todas as raças humanas. Whether you are from the 1st century or the 21st century. Seja você nascido no primeiro século ou no século 21. Whether you're male or female. Seja você um homem ou uma mulher. Whether you are black or white. Seja você branco ou negro. We all have one thing in common. Nós temos uma coisa em comum. Whether you're Christian or not Christian. Mesmo você sendo cristão ou não cristão. What is it that everybody shares in the whole human race at all times, in all places? Algo que todas as pessoas têm igual em todos os tempos, em todas as raças. Everybody knows Todos sabemos what it means to suffer. o que é sofrer. And a tear E a nossa lágrima tastes the same. tem o mesmo sabor. A woman who cries
in Africa because she lost her child Uma mulher africana que chora porque perdeu o seu filho is the same tears that a woman cries in America who loses her child. tem a mesma lágrima de uma mulher americana que perdeu o seu filho. When people weep, Quando as pessoas choram, we're all the same. somos iguais. That is the one language everybody speaks. É uma língua que todos nós falamos. That is the one taste that everybody knows. A lágrima tem um gosto que todos nós conhecemos. Sorrow, A dor, tears, as lágrimas, heartbreak, o coração quebrado, they belong to the whole human race. pertencem a toda a raça humana. So when Jesus comes Portanto, quando Jesus vem and he wants to be a brother to everybody in the world, e quer se tornar irmão de todas as raças, so that everybody can look at Jesus para que todos possam olhar para ele and say he belongs to me, e ver como alguém que pertence à sua raça, then Jesus will suffer. então Jesus vem e sofre. He will suffer as all people suffer. Ele vai sofrer como todas as pessoas sofrem. And that is why it is the cross of Jesus Christ Por isso que a cruz de Jesus Cristo that is our symbol. é o nosso símbolo. And it is where Jesus comes and embraces everybody. É por ali que Jesus vem e abraça toda a humanidade. Now let's think about how Jesus touches people who suffer. Então vamos pensar como é que Jesus toca o coração dos que sofrem. In the very beginning, he is conceived out of wedlock. Ele foi concebido de uma maneira diferente. He was illegitimate, Ele era ilegítimo. and people knew that. E as pessoas sabiam disso. And it was said during his lifetime. E foi dito isto. In John chapter 8, No capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus is arguing with the Pharisees, Jesus está discutindo com os fariseus. and they're talking about who is your father. E eles perguntam a ele: quem é seu pai? That Satan is your father. Satanás é seu pai. No, God is our father. Não, não é Deus o seu pai. Another one says, no, the devil is your father. E outros dizem: o demônio é o seu pai. And this is what it says in the scriptures. E é isso que está na Escritura. The Pharisees said to Os Jesus, fariseus disseram a Jesus: at least we know who our father is, pelo menos nós sabemos quem é o nosso pai. and you don't. E você não sabe. Because people knew that Joseph was not the father, Porque as pessoas sabiam que José não era o pai biológico de Jesus. and they did not understand the virgin birth. E eles não entendiam o nascimento de Jesus a partir da Virgem Maria. And so you know how tongues work E você sabe como que as palavras correm, né? and what people say. E como as pessoas fofocam. But Jesus could look out at all of the people of the world who were born or conceived illegitimate and say, I understand. E Jesus pode olhar para todas as pessoas que foram nascidas de maneira ilegítima, ou seja, sem um pai, sem conhecer o pai, e dizer: eu os compreendo. And then in the scriptures it says Joseph Então na Escritura diz que José took Jesus as his own son. tomou Jesus como seu filho. And the words that are used in the Bible are legal words, meaning Joseph adopted Jesus. E as palavras que estão na Bíblia são a expressão legal de que José adotou Jesus. So if all of the people who've ever been adopted, Portanto, todas as pessoas que foram adotadas, Jesus can say, I too am your brother. Jesus pode dizer para todas essas pessoas: eu sei o que é ser adotado. I too was Eu adopted. também fui adotado. And then Jesus is born in Bethlehem in a cave, in a stable. Então Jesus nasceu em Belém, numa gruta. He's homeless. Ele é um sem-teto. He has no home. Ele não tem casa. He's living in a shanty. Está vivendo num lugar pobre. And he understands all the people Então ele compreende todas as pessoas who are homeless, que são sem teto, whose father doesn't work. que o pai não tem trabalho. Joseph was not working. They were in Bethlehem. Eles trabalhavam em Belém. And then the Magi came and brought gold. Então os magos vieram e trouxeram os presentes. So how did Mary, Jesus, Joseph live without Joseph working? Então como é que Maria, Jesus e José viviam naquele tempo que José não estava trabalhando? They used the gold from the Magi. Eles usaram aqueles presentes que receberam dos magos. So Jesus understands what it means to be on welfare. Então Jesus compreende o que quer dizer ter baixa renda.
And then the angel comes and says, "Run to Egypt, they're trying to kill the child." Então o anjo veio e disse: fujam para o Egito porque estão tentando matar a sua criança. And Mary and Joseph took Jesus and fled to Egypt. E José e Maria tomaram Jesus e fugiram para o Egito. At that moment, Nesse momento, Jesus became a refugee. Jesus se torna um refugiado. In every generation, every parts of the world, there are too many refugees. Em todas as gerações, em todos os lugares do mundo onde há refugiados, But Jesus was a refugee. Jesus pode se dizer irmão deles porque também foi um refugiado. And all the refugees of the world who had to run under the darkness to hide from violence. E todos os refugiados que precisam se esconder e fugir da violência, Jesus is your brother. sabem que Jesus viveu como eles. And then they went to Egypt, Então eles foram para o Egito and Jesus becomes an immigrant. e Jesus se tornou um imigrante. He was not Egyptian, he was Israeli. Ele não era egípcio, ele era israelita, They speak a different language, falavam uma língua diferente, a different culture. tinham uma cultura diferente. And so many people E muitas pessoas who have been immigrants, que são imigrantes, who have left their land to go to another culture, que tiveram que deixar a sua pátria para viver numa outra cultura, who had to learn another language, tiveram que aprender uma outra língua, who had to be a part of another people. tiveram que se tornar parte de um outro povo. Jesus can say to you, Jesus pode dizer a você, imigrante, I am your brother. eu sou seu irmão. I had the same experience. Eu tive a mesma experiência. So when you look at Jesus, you see a man of suffering, Então, quando você olha para Jesus, você vê o homem sofredor, a man of sorrow, um homem de dor, because he was born or conceived illegitimate. porque ele foi concebido de maneira ilegítima He was adopted. e foi adotado. He was born homeless. Nasceu sem teto, He was a refugee. foi um refugiado, He was an immigrant. foi um imigrante. In the end of his life, he was a prisoner. Até no final da sua vida, foi até mesmo um prisioneiro. And when he comes back home and begins his ministry, Então, quando ele começa o seu ministério, he is not wonderfully accepted, he is rejected. ele não é aceito por todos, ele é tremendamente rejeitado, There are people who are trying to hurt him. existindo pessoas que queriam feri-lo, They work against him. que trabalhavam contra ele, They plot against him. que o colocavam armadilhas para pegá-lo, They talk against him. falavam contra ele. It says again in Job chapter 1, he came to his own people, Ele veio, como está na Escritura, ele veio para o seu próprio povo and his own people did not receive him. e o seu próprio povo o rejeitou. He came to the very world that he created, Ele veio para o mundo que ele mesmo criou and he was not received. e não foi acolhido. He's a man of suffering, É um homem a sofredor, man of sorrow. um homem da dor. This is how he will redeem the world. E é assim que ele vai redimir o mundo. Okay, now, there are beyond the experiences of Jesus growing up, Então, além das experiências de Jesus à medida que ele crescia, there are many wounds of his heart. há muitos sofrimentos no seu coração. We think of the cross and the suffering of Jesus as very physical, Nós pensamos na cruz e no sofrimento de Jesus como algo bastante físico. and it was very physical, the crowning with thorns, the nails in the hands, the scourging. E de fato foi bastante físico, os espinhos na cabeça, a flagelação, os pregos na cruz. But almost more importantly was the wounds of the heart and of the spirit. Mas mais importantes são as dores dos ferimentos no coração. And I'll give you 3 hurts, wounds, E eu dou a você 3 dores do seu coração that everyone here has que experienced. todos nós experimentamos. And these are the 3 things that are universal to the human E race. são coisas que são universais para todas as raças humanas. And Jesus experienced all of them. E Jesus experimentou todas essas dores. The first is rejection. A primeira dor é a dor da rejeição. Jesus is a man who was rejected. Jesus foi um homem que foi rejeitado. He came to his own, and his own would not receive him. Veio para os seus e os seus não o receberam. They say in Mark's gospel Está escrito no Evangelho de São Marcos that his family wanted to put him away que até mesmo a sua família queria colocá-lo de lado, because they thought he was insane. porque achavam que ele estava louco. Then he went to his own hometown, Nazareth, Ele veio à sua própria cidade, Nazaré, and they had no faith in him, e não encontraram fé. and he could do no miracles there. E ali ele não pôde fazer nenhum milagre. He was rejected in his own hometown. Foi rejeitado na sua própria cidade.
And then in the Gospels, you will see every chapter he is rejected by somebody. Então, nos evangelhos você vai ver em toda parte que ele foi sempre rejeitado por alguém. He's rejected by the Pharisees. Foi rejeitado pelos He's fariseus, rejected by the Sadducees. foi rejeitado pelos saduceus, He's rejected by the doctors of the law. foi rejeitado pelos doutores da lei, He's rejected by the legal experts. foi rejeitado pelos expertos na lei, He was rejected by the Sanhedrin. foi rejeitado pelo sinédrio And he's always being rejected by somebody e sempre foi rejeitado por alguém. to the very end on the cross at the Calvary time. Até o final, no Calvário, na cruz. And there are three major rejections there. Então lá acontecem 3 rejeições importantes. Pontius Pilate, Pôncio Pilatos, who was the procurator from Rome, que era o procurador de Roma, he represents the empire, ele representa o império, which was the civilization of the whole world. que era a civilização do mundo conhecido então. And he rejects Jesus. E ele rejeita Jesus. Then there was Herod, Então existe Herodes. and Herod was king of the Jews, E Herodes era o rei dos judeus. and he rejects Jesus. E ele também rejeita Jesus. So Jewish society is rejecting Jesus. Então a sociedade judaica está rejeitando Jesus. And then there was the Sanhedrin, Então existe o sinédrio, the Jewish body, o corpo dos judeus, the leaders, os líderes judeus. and they reject Jesus. E eles rejeitam Jesus. So now he's rejected by the Jewish religion Então agora ele está rejeitado pela religião judaica, through the Sanhedrin. está através do sinédrio, He's rejected by the Jewish people through está Herod. rejeitado pelo povo judeu através de Herodes, And he's rejected by most of the world through Pilate. e ele está rejeitado pela sociedade conhecida de então através de Pilatos. And people have been rejected in life Então, all the time. durante toda a vida, muitas pessoas são rejeitadas. You have been rejected in your life. Na sua vida, você de alguma forma já foi rejeitado The people who don't understand, por pessoas que não te compreenderam, people who don't receive you por pessoas que não te receberam bem, for many, many reasons. por várias e várias razões. And psychology tells us E a psicologia nos diz that the most common human hurt is rejection. que a dor mais comum do coração humano é a rejeição. And the most common cause of mental illness is rejection. E a causa mais comum de enfermidades mentais é a rejeição. So rejection is a very common experience. Portanto, a rejeição é uma experiência muito comum. It's a very painful experience É uma experiência muito dolorosa, because we don't want to be rejected. porque nós não queremos ser rejeitados. We want to be accepted. Nós queremos ser aceitos. We want to be received. Nós queremos ser recebidos. We want to be understood. Nós queremos ser compreendidos. We want people to be with us and for us. Queremos que as pessoas estejam conosco e nos acompanhem. And there's one line in the Gospels Existe um versículo na Bíblia where Jesus shows the depth of his humanity. onde Jesus mostra a profundidade da sua humanidade. And it is when they're in the boat É quando eles estão na barca, and they're talking about bread and Jesus multiplying bread. eles estão falando sobre o pão e a multiplicação dos pães. And the apostles don't understand. E os apóstolos não compreendem. They don't know what he's talking about. Eles não sabem do que ele está falando. And Jesus is very frustrated. E Jesus fica muito frustrado. And he said, "Have I been with you this long E diz, tenho estado com vocês há tanto tempo. and you still don't understand me?" E vocês ainda não me compreendem. He wanted them to understand. Ele queria que eles o He compreendessem. wanted them to be there for him. Ele queria que eles estivessem junto com ele. He needed them. Ele precisava deles. Now listen to what Jesus said. Have I been with you this long and Então you still- escute o que Jesus diz. Eu tenho estado com vocês há tanto tempo. and you still don't E understand? vocês ainda não me compreendem. I'll ask you this. E eu vou perguntar para você. How many husbands have said to their wives? Quantos maridos já disseram às suas esposas? How many wives have said to their husbands? Quantas esposas já disseram aos seus maridos? Have we been together so long A gente tem estado junto por tanto tempo and you still don't understand me? e você ainda não me entende. That's very human. Isso é bem humano. I want you to understand. Eu quero que você me compreenda. And we have been together Nós estamos estado juntos. and we have shared together. Temos partilhado tantas coisas. And yet you still don't understand me. E você ainda não me entende. See, that happens in a marriage, Isso acontece no casamento, happens in a community, acontece nas comunidades it happened to Jesus. e aconteceu com Jesus. He wanted them to understand. Ele queria que eles o entendessem. But what Jesus is doing Então o que Jesus está fazendo is he's touching on
the hurts of the human heart. Ele está experimentando as dores do coração humano. People have been rejected. As pessoas têm sido rejeitadas. He has been rejected. Ele tem que experimentar a rejeição. So when Jesus looks at you Portanto, quando Jesus olha para você and says, I understand, e diz, eu te entendo, it's not because he read about it in a book não é porque ele leu sobre isso num livro, or because somebody told him about it. ou porque alguém ensinou isso para ele. It's because he experienced É it. porque ele experimentou isso. He knows exactly how you feel Ele sabe perfeitamente como é que você se because he sente, felt it too. porque ele também se sentiu assim. So rejection, Portanto, a rejeição, as I said, very common como a gente diz com muita propriedade, and very damaging. é muito comum e muito prejudicial. And Jesus had that experience. E Jesus teve essa experiência. Now, the second hurt A segunda dor, that I would talk about daquela que eu quero falar, is abandonment. é a sensação de abandono. You want people to be there for you, Você quer que as pessoas estejam com você, and there are people who promised they would be there for you, e há pessoas que prometeram que estariam junto com você, and then you turn to them at a time of need, e quando você precisou, você olhou para os lados, and they have no time for you. e a pessoa não tinha tempo para você. They leave you alone. Te deixou sozinha, They don't understand. não te compreendeu, They're not there for you. não estava lá para quando você precisava. And this is a terrible thing in a marriage E isso é terrível no casamento, when the husband or wife turns to the other quando o marido ou a esposa procura pelo outro, because I need you. porque precisa do outro. I need you to listen. Eu preciso que você me ouça, I need you to eu understand. preciso que você me entenda. And the spouse says, E o esposo ou a esposa diz, I have too many things to do. tenho muito o que fazer, I have to go. estou muito ocupado, I can't stay. não posso ficar aqui agora, Maybe some other time. talvez mais tarde. And then you feel abandoned. E você se sente abandonado, abandonada. You feel abandoned because you are. Se sente abandonado porque foi abandonado. And a terrible experience for people to be uma- left behind. É uma experiência terrível para as pessoas serem deixadas para trás. And I can remember not that long ago, my mother was very sick, E eu posso me lembrar que não faz muito tempo, minha mãe estava muito doente, and we brought her to the hospital for an e operation. nós a levamos ao hospital para fazer uma cirurgia. And then I stayed with her as long as I could. E eu fiquei ao lado dela o tanto quanto eu pude. Then they were taking her to the operation. Então eles a levaram para a sala cirúrgica. And as they were taking her, she looked at me, I had to E stay. quando eles estavam levando ela olhou para mim, eu tinha que ficar. And she realized that she would be all alone. E ela percebeu que ela estaria sozinha a partir dali. And she said, do not abandon me. E ela disse, não me abandone. It was the fear Era um medo that she would be alone que ela estaria sozinha, and only surrounded with strangers somente cercada por estranhos and e professionals, por profissionais, but not with family. mas não pelas familiares. You don't want to be abandoned. Você não quer ser abandonado. Jesus did not want to be abandoned. Jesus também não queria ser abandonado, He needed someone. mas ele precisava das pessoas. And that's why he had the apostles. Por isso que ele tinha os apóstolos. Look at the apostles of Jesus. Olhe para os apóstolos de Jesus. First, he had a good friend, Primeiro ele tinha um bom amigo, the beloved disciple John. o bom amigo João. John was very special. João era muito especial. John leaned against his heart at the Last Supper. Inclinou sua cabeça sobre o seu peito na última ceia. It was to John that he entrusted the Blessed Mother. É para João que ele confiou a sua própria mãe. John was as close as anyone to Jesus. João era o mais próximo de Jesus. And then there was Peter, James. E havia também Pedro e Tiago. And Peter, James, and John seemed to be the close E friends. Pedro, Tiago e João eram os amigos mais próximos. They were the ones in Gethsemane that he brought with him. Era são aqueles que ele o levou nos lugares especiais. They were the ones on Mount Tabor who Leva- saw the transfiguration. Aqueles que ele levou para o Monte Tabor e viram a transfiguração. But he needed John to be his friend. Mas ele queria que João fosse o seu melhor amigo. He needed Peter and James to be there for him. Queria que Pedro e Tiago estivessem junto com ele. And he had the 12 apostles all together. E ele tinha também os 12 apóstolos. And many times he would preach to everybody. E muitas vezes ele estava com todos. But that afterwards he would speak to the 12 privately. Mas depois ele falava com os 12 de uma maneira mais privada. They were his community. Eram a sua comunidade. Now, at the time of his greatest need, Mas no momento da sua maior necessidade, his greatest burden, no momento da sua maior dor, the time of his deepest fear, no momento do seu maior medo, the night before he died, na noite antes da morte,
He was with the 12. Ele estava com os 12. And he said, my heart is nearly dying because of fear. E ele disse, meu coração está esmagado de medo. And he was asking them to please stay here with me, be my friend. E ele disse a eles, fiquem comigo, sejam meus amigos. And then he went to the Garden of Gethsemane. E então ele foi para o jardim do Getsemane He took the 12. e levou os 12. Then he takes the 3 special ones, Peter, James, and John. Então ele pegou os 3 que eram mais especiais, Pedro, Tiago e João. He said, you come over here with me, E disse, vocês venham comigo, okay? Because I need you to be with me. porque preciso que vocês estejam comigo. And he sweat blood. E ele suou sangue. He was afraid. Ele estava com medo. He was in agony. Ele estava agonizante. He was anguished. Ele estava cheio de angústia. It was a terrible time. Foi um momento horrível. And he didn't want to be alone. E ele não queria estar sozinho. Because none of us want to be alone in times of suffering. Porque nenhum de nós quer estar sozinho nos momentos de sofrimento. But then he turned Então ele se voltou to find his comfort, para encontrar conforto nos seus, to find his support. para encontrar apoio nos seus, And they had all fallen asleep. e todos estavam dormindo. And he was abandoned. E ele se sentiu abandonado. Nobody for him. Ninguém estava ali com ele. Totally alone. Totalmente sozinho. And not only was it bad that he was alone, E não somente ele estava sozinho, but the people who should be there to support him, mas as pessoas que deveriam estar lá apoiando ele, they were not there. não estavam lá. They had too many other things, Eles tinham muitas outras coisas. and they fell asleep. E caíram em sono. And he was alone. E ele ficou sozinho. And that happens so many times in life. Isso acontece muitas vezes na vida. It happens in the community, it happens in a family, Acontece na comunidade, acontece na família, it happens in the church. acontece na igreja. We need someone to be there. Precisamos de alguém que esteja ali conosco A time of great agony, no momento de muita agonia, time of fear, anxiety. de muita ansiedade, de muito medo. And if you turn to the one who should be there, your friend, E você olha para ver se aquele seu amigo está ali and they're not there, you are abandoned. e ele não está. Você está abandonado. That is a very deep human hurt. É um sofrimento muito profundo da humanidade. And it's like rejection. E é como a rejeição. It's all too common. Muito comum, It happens. acontece, It happened to Jesus. aconteceu com I Jesus. want you to think about that. Jesus was a man who was rejected. Jesus foi um homem que foi rejeitado, He was abandoned. foi abandonado. The most painful line in the story of Gethsemane, O versículo mais doloroso na narração do Getsemane, when they arrested Jesus, quando prenderam Jesus, all of the apostles fled into the night. todos os apóstolos fugiram no meio da noite. And Peter was the one who said, I will never abandon you. E Pedro foi aquele que diz, eu nunca te abandonarei. Peter said, I will die with you. Pedro disse, eu morrerei por você. Peter said, I will walk with you to the very end. Ele disse, eu vou estar com você até o final. But Peter is the one who ran into the night. Mas também foi um que correu na noite. And then the third human hurt, E a terceira dor do coração humano, which is much too common, que também é muito comum, very painful, muito doloroso, and can be the source of illness, mental illness. e que pode ser inclusive a fonte de enfermidades mentais. The first is rejection, A primeira é a rejeição, the second is a abandonment, segunda é o abandono, and the third is betrayal. e a terceira é a traição, You are betrayed. quando a gente é traído. The reason why betrayal is so painful A razão pela qual a traição é tão dolorosa is because you can only be betrayed é que você só pode ser traído by one you love pelas pessoas que você ama, and by one who loves you. pelas pessoas que te amam. You see that in a divorce. No divórcio, por exemplo, At the marriage, no casamento, I gave you my heart eu te dei o meu coração, with all my trust and all my com love. toda a minha confiança e com todo o meu amor. You took my love and you took my heart E você tomou o meu amor, tomou o meu coração, and you took my trust e pegou a minha confiança and you crushed it. e você jogou no lixo. You broke it. Você quebrou. So now I have a broken heart, Portanto, agora eu tenho um coração rachado, broken in a way quebrado de uma maneira that an enemy could not do. que o inimigo não seria capaz de quebrar.
but only a friend. Somente um amigo. Because a friend is someone you trust, Porque um amigo é em quem você confia. and betrayal is to break that trust. E a traição é quebrar essa confiança. And of all of the healing in the world that needs to be done, Em toda a cura que no mundo precisa acontecer, the most difficult a mais difícil is to pray for healing from betrayal. é rezar pela cura da traição. That's because betrayal is a broken trust, Porque a traição quebra a confiança. and you have to trust to be healed. E para ser curado, você precisa confiar de novo. You have to find a way to trust again. Você precisa encontrar uma maneira de confiar novamente. And this is the truth, E esta é a verdade. that as much as we love one another, Que quanto mais a gente ama uns aos outros, the only one you can absolutely trust completely a única pessoa em quem você pode confiar absoluta e completamente is Jesus. é Jesus. Jesus is worthy of your trust. É somente Jesus que merece toda a sua confiança. Jesus is worthy to give him your heart. Somente Ele merece que você dê a Ele o seu coração inteiramente. You put all your hope in Jesus. Você pode colocar toda a sua esperança em Jesus. But too many times we look to human beings Mas muitas vezes a gente olha nas pessoas, nos seres humanos to take the place of God. e faz com que eles tomem o lugar de Deus. But human beings are very fragile. Mas o ser humano é frágil, Human beings are very sinful. são muito pecadores. Human beings very weak. O ser humano é frágil, fraco. And as much as we trust one another, E quanto mais, mesmo que a gente confie um no outro, you always realize that there is a level of human weakness a gente involved. sempre sabe que existe esse nível de fraqueza humana. Okay. So those are the three things we talk about. Portanto, essas são as três coisas de que falamos: It's the rejection, a abandonment, rejeição, betrayal. o abandono e a traição. And then we have Jesus with all his problems of rejection and pain through his whole life. Então Jesus passa pela sua vida experimentando esses sentimentos de rejeição, abandono e traição. With people talking against him, plotting against him. Pessoas falando contra ele, armando armadilhas contra ele. And then on the cross, E na cruz, all alone, sozinho, betrayed, traído, abandoned, abandonado, rejected. rejeitado. And yet, E ainda, that cross essa cruz is our redemption. é o símbolo da nossa redenção. Now, this is the question. Então a questão é, How is it como? that Jesus, who accepted all the pain of the world Como que Jesus, que aceitou e acolheu toda a dor do mundo, and took into himself all the pain of the human heart, e tomou sobre si mesmo toda a dor do coração humano, he was victorious? como é que ele foi vitorioso? How was he victorious? Como que ele foi vitorioso? Where was the victory? Onde está a vitória? And how did that happen? E como isso acontece? Because this is where we find our wisdom. E aí é que encontramos a nossa sabedoria. Yeah. This is so important I have to sit down. É tão importante que eu tive até que sentar. Okay. So the question is, how is it that Jesus was victorious? Então, como é que Jesus é vitorioso? What is it that he has? Because that's your wisdom. If you know how Jesus was Como, victorious, se você sabe que Jesus é vitorioso, then you can be victorious. então você pode ser vitorioso. When I said that Jesus came to teach us life and how to live, Então, se Jesus veio nos ensinar a vida e como viver, this is when you pay close attention. é aí que você tem que prestar bastante atenção. Now, this is the principle. Então, esse é o princípio. Put it in your heart, Colocar o seu coração and I will tell you the truth. e eu vou dizer a você a verdade. Abra o seu coração. Nothing that happens to you in life will destroy you. Nada que acontece na sua vida vai destruir você. Nothing they do to you can destroy you. Nada do que os outros fazem contra você pode destruir você. Nothing that happens will destroy you. Nada do que acontece vai destruir você. Tragedy, Tragédia, death, morte, war, guerra, divorce, divórcio, poverty, pobreza, they do not have the power to destroy you. não tem a força de destruir você. What is it that destroys people? O que destrói você? It's not what happens to you. Não é o que acontece com você. What destroys you is what's in your heart. O que destrói você é o que está no seu coração. What is in your heart? O que está no seu coração? You have been rejected, Você foi rejeitado, abandoned, abandonado, betrayed. traída. How do you respond? Como é que você responde a isso? If you respond, Se você responde
if those things bring into your heart se essas coisas trazem no seu coração anger, raiva, hatred, e ódio, unforgiveness, falta de perdão, bitterness, amargor, self-pity, autopiedade, they will destroy you. é isso que vai destruir você. The experience won't destroy you. A experiência não destrói você. The anger in your heart will destroy you. É o ódio, a ira no seu coração que destrói você. The unforgiveness in your heart will destroy you. É a falta de perdão no seu coração que vai destruir você. They will become a poison, Se tornam um veneno and they will poison your soul, e vai envenenar a sua they will alma, poison your mind, vai envenenar a sua mente they will poison your body. e vai envenenar o seu corpo. Okay? Now, if I cut myself Então, se eu fizer um corte and I have a wound, e tiver um ferimento na minha pele, I will assume in time that wound will heal. eu sei que depois de um tempo esse ferimento vai se curar. That is not unusual. Isso é comum. But Mas if the wound gets infected, se aquele ferimento infeccionar, now I have something else. aí eu vou ter algo mais. The wound will not heal if it's infected, Se está infeccionado, o ferimento não vai cicatrizar and the infection will go into the blood, e a infecção vai penetrar no sangue it will go through my whole body, e vai percorrer todo o meu corpo and it will poison me. e vai me envenenar That will destroy me. e vai me destruir. The wound didn't destroy me. Então não foi o ferimento que me destruiu, The infection destroys me. mas a infecção causada pelo ferimento é que me destruiu. The poison, O veneno that's what destroys. é isso que destrói. And we look to the human heart, and I realize that Então, people quando a gente olha o coração humano e percebe que as pessoas and people are wounded, estão feridas, and you've experienced rejection que experimentaram rejeição, and abandonment and betrayals. abandono e traição, If you allow those se experiences você permite que esses sentimentos to become infected with unforgiveness, se infeccionem pela falta de perdão, and you are filled with self-pity and e anger, você fica se alimentando com autopiedade e raiva, and the desire to retaliate, e o desejo de vingança, the desire to get even, o desejo de fazer as coisas ficarem, de or to seek pagar com a mesma moeda, revenge, ou buscar a vingança, you will be poisoned. você estará se envenenando. Now, this is the wisdom of Christ. Esta é a sabedoria de Cristo. He was rejected. Ele foi rejeitado, He was deeply, deeply wounded. muito, muito ferido, He was abandoned. foi abandonado, He was betrayed. foi traído, But he never became bitter. mas nunca se tornou amargo. He never turned to hatred. Ele nunca deixou que o ódio entrasse. He never sought revenge. Nunca buscou a vingança. He never called down the wrath of God. E nunca pediu que a ira de Deus. He loved. Ele continuou amando. He loved. Continuou amando. He forgave. Perdoando. He showed mercy. Exprimindo misericórdia. And this is, to me, the great experience of redemption. E para mim esta é a grande experiência da rejeição. Da redenção, desculpa. Okay. If you took Se você tomar all of the hurt and pain and sorrow and suffering of the human race, tomar toda a dor, o sofrimento de toda a raça humana and you put it all in one place, e colocar tudo dentro de um ambiente, de um local, de um recepto, and of the whole world, o mundo inteiro, all of this physical suffering, todo o sofrimento físico, all of the pain, toda a dor, all of the heartbreak, todo o sofrimento do coração, all of the tears, todas as lágrimas, and all of the hurt that people do to one another, todas as mágoas que uns causam nos outros, all of the violence, toda a violência, the injustice, toda a injustiça, and you put it all together in one place, colocar tudo dentro de um lugar só, you will have Calvary, você vai ter, esse lugar chama-se Calvário, the cross of Jesus a Christ. cruz de Jesus Cristo. All the injustice and violence and anger and hate in the Toda a world. injustiça, violência, ódio e rancor estão lá, And it was put right on the shoulders of Jesus. colocados ali exatamente nos ombros de Jesus. He carried it all. E ele carregou tudo isso. Now, the same place, No mesmo lugar, I want you to take all of the love eu quero que você pegue todo o amor, that we're capable of, todo o amor que já existiu, all of the forgiveness, todo o perdão,
all of the mercy, toda a misericórdia, and you put that in one place. e colocar tudo num lugar. So you have two big piles. Então você tem duas montanhas, dois montes. Here, all love and mercy, forgiveness, Num deles, kindness. todo amor, misericórdia, gentileza, bondade. And here, injustice and No violence and outro, hate and anger. injustiça, violência, ódio, rancor. Tell me which pile is bigger? Qual monte é maior? Is that simple? É simples? Is there more love in the world than there is hate? Existe mais amor no mundo do que ódio? Is there more goodness than there is injustice? Existe mais bondade do que injustiça? And on Calvary, for 3 hours, No Calvário, por 3 horas, there was the clash between the darkness and the light, houve esse choque entre a luz e as trevas, between sin and forgiveness, entre o pecado e o perdão, between violence and mercy. entre a violência e a misericórdia. And the victory of Jesus Christ on the cross E a vitória de Jesus Cristo na cruz is that there is more mercy than there is sin. é que existe mais misericórdia do que perdão. And the mercy swallowed the darkness. Então a misericórdia engoliu as trevas, It covered the darkness. cobriu as trevas. So John's gospel says the light shone in the darkness, Por isso o Evangelho de João vai dizer: a luz brilhou nas trevas and the darkness never overpowered the light. e as trevas jamais vencerão as luzes. And Jesus rose from the dead. E Jesus ressuscitando dos The mortos, light shone through the a darkness. luz brilhou na escuridão. The light shattered the darkness. A luz fez fugir a escuridão. And the kingdom of Satan was broken. E o reinado de Satanás foi quebrado. The rule of sin was broken. A regra do pecado foi quebrada. Jesus wins. Jesus vence, Evil loses. o mal perde. We have forgiveness and mercy in Jesus Nós Christ. temos perdão e misericórdia em Jesus Cristo. And the sin and the darkness cannot destroy E o you. pecado e a treva não pode te destruir. We are more than victors in Jesus Somos Christ. mais que vitoriosos em Jesus Cristo. Because we are children of the light. Porque somos filhos da luz. We are children of the Father. Somos filhos do Pai. We are brothers and sisters to Somos Jesus Christ. irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. All right, now we're going to do a little exercise. This is what I want you to think about. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Think of your heart. Pense no seu coração. And your heart is good. Seu coração é bom, But through your life, your heart has been wounded. mas através da durante sua vida o seu coração se feriu. I can look out and I know that your heart has wounds of pain, sorrow, A gente pode olhar daqui e pode ver que o seu coração tem dor, tem sofrimento, rejection, loneliness, rejeição, abandonment. solidão, abandono. That's your heart, right? Aqui está o seu coração com tudo isso. It's everybody's heart. Isso é o coração de todos nós. Look at the heart of Jesus. Agora olhe o coração de Jesus. That heart of Jesus has the same wounds. O coração de Jesus tem esses mesmos ferimentos. His heart has wounds of rejection Seu coração tem sentimentos de rejeição, and loneliness solidão, and abandonment, abandono, betrayal. traição. So you look at your heart, you look at his heart. Então você olha para o seu coração e o coração de Jesus. You feel lonely, he's felt lonely. Você se sentiu só, ele se sentiu só. You've been rejected, he's been rejected. Você se sentiu rejeitado, ele se sentiu rejeitado. So you put your two hearts, just picture the two hearts side Então by você side. imagina os dois corações, o seu e o de Jesus, lado a lado. Every wound you've ever had is in the heart of Jesus too, Todo o ferimento, toda a dor que está no seu coração está no coração de Jesus. except for this. Exceto isto, When you look at your heart, quando você olha para o seu coração, all of those wounds em todos esses ferimentos, are ugly, são feios, bitter, são amargos, tattered, são ruins, worn, são infected. infeccionados. But you look at the heart of Jesus, Mas você olha no coração de Jesus, the same wounds, os mesmos ferimentos, as mesmas feridas, but they glow. mas elas brilham.
We have a devotion to the heart of Jesus. Por isso temos essa devoção ao coração de Jesus. The image of the heart of Jesus has a big wound in it. A devoção ao coração, sagrado coração de Jesus, nessa imagem, o coração dele está ferido, está perfurado. But what you see through the wound Mas o que você vê através daquela perfuração is always fire, é fogo, the fire of love. o fogo do amor. So all of the wounds that went into Jesus were consumed in the fire of love. Todos os ferimentos do coração de Jesus, todas as feridas do coração de Jesus são consumidas pelo fogo do amor. So as the wounds poison was coming in, Então, à medida que o veneno das feridas entram, loving forgiveness was going out. o amor e o perdão expulsa. So all from Jesus is only mercy, love, forgiveness, understanding. Então, jorra do coração de Jesus perdão, misericórdia, compreensão. And the only way to heal the wounds of your heart Então, a única maneira de curar os ferimentos do seu coração is to become like Jesus é se tornar como Jesus and take his heart e tomar o coração dele and what is in his heart, e o que está no coração dele put it in your heart. e colocar no seu coração. So this is what I want you to do. Então, é isso que eu quero que você faça. You close your eyes. Que você feche os olhos. And what I told you have two hearts. Como eu disse, você imagina os dois corações. You have your heart O seu coração with all those wounds and ugliness. com todas essas feridas feias, carcomidas, com pus. And then you see the heart of Jesus with all its beauty. E você vê o coração de Jesus com toda a beleza. And the wounds of his heart E os ferimentos do coração de Jesus glow brilham with love. de amor. Now take your heart Então pegue o seu coração and put it on top of the heart of Jesus. e coloque o seu coração por sobre o coração de Jesus. And do it so that your wounds touches his wounds. De maneira que os ferimentos, as feridas do seu coração, feias, sujas, toquem as feridas do coração de Jesus. That wound in your heart that is loneliness Aquela ferida do seu coração que é a solidão, touches the loneliness in his heart. toca a solidão do coração de Jesus. All of your rejections Todas as suas rejeições, and the wounds of rejection, os ferimentos de rejeição, they touch the wounds in the heart of Jesus where he was rejected. tocam os ferimentos do coração de Jesus quando ele foi rejeitado. The deep wound of betrayal O ferimento profundo da traição touches the wound of betrayal in his heart. toca o ferimento da traição que Jesus sentiu. So that your hearts are now united. Então os seus corações estão agora unidos, o seu e o de Jesus. The same heart, Se tornam um só coração, the same wounds. as mesmas feridas. And then Jesus draws out of your heart Então Jesus tira do seu coração and draws out of the wounds of the heart e das ferimentos do seu coração the poison o veneno, and the infection a infecção of hate do ódio, and anger do rancor, and revenge da vingança, and self-pity. da autopiedade, And he takes all of that poison out of your heart. He draws it out. e ele drena todo esse veneno do seu coração. And then he infuses into your heart E ele infunde no seu coração the love, o amor, the forgiveness, o perdão, and the mercy, a misericórdia, and the understanding, a compreensão, and the compassion a compaixão that is in his heart. que há no coração dele. We pray, Lord, E nós rezamos, Senhor, make my heart faça o meu coração like unto thine. como o seu. And just your heart and heart of Jesus now E agora o seu coração e o coração de Jesus beat in unison. batem uníssono, The same sincronizados, The same heartbeat no mesmo batimento cardíaco. and going through your whole system, E por todo o seu sistema sanguíneo, into your mind na sua mente, and into your memories nas suas and lembranças, through your body no seu corpo, are the love and the mercy that is of the Spirit of Jesus. fluem a misericórdia e o amor do Espírito de Jesus. So as the wounds of Jesus glow with love and understanding, Assim como os ferimentos de Jesus brilham de amor e de compreensão. as the heartbeat of Jesus pumps mercy, O coração batendo de Jesus bombeia misericórdia. it pumping it into you Bombeia a misericórdia em for você, your whole system,
em todo o seu sistema, and bringing you healing, trazendo-lhe cura, mental healing, cura mental, emotional healing, cura emocional, psychological healing, cura psicológica, physical healing. cura física. We are healed. Você está curado. We are healed by the wounds of Jesus Somos Christ. curados pelos ferimentos do coração de Says in the Bible, Jesus. by his wounds you are healed. Pelas suas chagas somos curados. So you are healed in Jesus Christ Então by você his woundedness. está curado pelas chagas de Jesus. And yes, we are all wounded, Somos todos feridos, but we are also all healed mas somos todos curados and made whole e feitos íntegros in Jesus Christ. em Jesus Cristo. He understands. Ele compreende, He has compassion. Ele tem compaixão, He loves you. Ele te ama, He's with you. Ele está com você, He's healing you. Ele está te curando. Amen. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!